O tempo inocentou o vilão. Você é preta, do cabelo duro, como todos os pretos são. Pesado, né? A imagem perfeita da agressão, o crime, a vilã. Mas se eu te disser que ela só tava repetindo, parafraseando a pessoa mais racista que o Brasil já conheceu. A pessoa que busca com todas as forças e dinheiro público apagar a negritude do próprio ser. Do cabelo à pele, a pessoa que, inconformado com quem se é, num brado de revolta contra o mundo, transveste-se numa figura quase que carnavalesca, folclórica. Vocês são negros. Você é preta. Não adianta colocar cabelo liso na cabeça. Parem de querer ser loiros. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. Isso não é demérito. Antônia Fontinelli não criou nada, ela parafraseou. E como apenas 8% dos brasileiros têm a capacidade de interpretar um texto e já temos mais de 30% de analfabetos funcionais, compete a mim explicar que parafrasear não é crime. Mas o júri da internet não tem muito tempo pra adicionar. Ele vive de recortes de julgamentos express super levianos. E tem muita preguiça de ir além da página 2. Mas o que você talvez não saiba é o que o recorte não mostrou sobre o que a Antônia falou. O verdadeiro motivo da raiva dela. Até ontem eu poupei você aqui de uma caralhada de coisa. A partir de hoje, por causa desse voto, Erika Hilton, você é minha inimiga. Votar contra, pena pra estuprador, é um estupro. Ela expôs que Erika Hilton, a nova presidente da Comissão da Mulher, votou contra o endurecimento de penas contra crimes hediondos. Em julho de 2025, a Erika Hilton foi contra um projeto que aumentava o tempo de cadeia para condenados por estupro de vulnerável, feminicídio e latrocínio. O tombo da imagem da defensora veio do tamanho da ganância pelo poder. E tem mais. Erika Hilton, a suposta vítima do silenciamento social, usa do seu poder para calar outras mulheres. O ratinho é esgoto da sociedade, deputada, presidente. eu estou falando de pé. Eu estou falando. A senhora já... Eu estou falando. Se retrate, ela cortou meu microfone. A mesma que se ofende com a verdade, com a lógica, vai às redes sociais e chama a sua oposição de esgoto da sociedade. Imbecis. Com ênfase no cis. Um grande ataque às mulheres. Também diz que a oposição pode espernear e latir. Tá chamando quem? De cadela, deputada? E termina dizendo, seus gritos não me calarão. Mas quem é que grita, afinal? Quem é o opressor? A mesma que se diz defensora de todas as mulheres, aciona a máquina pública numa enxurrada de processos contra as mulheres pelo simples fato de discordarem dela. Já dá pra chamar isso de machismo ou ainda não? Tem aquela Isabela Cepa, que foi perseguida por 5 anos pelos tribunais brasileiros, depois de ser processada pela Erika Hilton. Isadora Borges, que também foi processada pela deputada, por dizer que a pessoa pode até se identificar como tal, mas o DNA não muda. Qualquer um que discorda da sua opinião vira réu. Como se fosse uma semideusa na Terra com o poder de transformar a opinião em crime. Bom, dessa vez o feitiço virou contra o feiticeiro. E aqui o óbvio precisa ser dito. Estamos falando de um homem biológico. A presidente da Comissão de Mulheres faz exame de próstata. Nasceu pra ser Novembro Azul, mas quer a todo custo ser o símbolo do Outubro Rosa. Não dá. Aliás, esse assunto tá um saco. Alô, da polícia? Eu quero registrar um desaparecimento. A biologia sumiu da Comissão da Mulher, hein? Última vez que ela foi vista? Foi no útero, parece. Cromossomo XX, ciclo menstrual, capacidade de gestar. Se encontrar, por favor, ligar pra Câmara dos Deputados. Um beijo. A esquerda adora o conceito de lugar de fala. Lugar de fala. Então vamos lá. Mortalidade materna, violência obstétrica, endometriose, aborto. Pautas que a Erika, por uma questão de configuração de fábrica, nunca vai viver. Nunca vai viver. Nunca vai viver. Quando o assunto é aborto, o mantra é sem útero, sem opinião, meu corpo, minhas regras. E nesse caso, como é que fica? Porque ovo não é ovário. E aqui a gente precisa ir além da política, a gente precisa falar sobre psicologia. Porque o que a gente vê em público é quase sempre um reflexo do que se passa no privado. Cada um dá o que tem. E o que a Erika Hilton tem pra dar é um espetáculo de agressividade, de processos, de gritos. É a projeção de uma guerra que não é contra o machismo, a misoginia, o racismo. É uma guerra contra si mesma. A negação da própria biologia, a raiva contra quem aponta o óbvio, o preconceito contra a própria negritude, tudo isso transborda de dentro pra fora. E transborda numa performance constante, uma necessidade de chocar, de provocar, de se reafirmar não pelo trabalho ou a competência profissional, mas pelo escândalo. Dá pra acreditar que uma deputada federal, responsável por legislar sobre segurança, economia e o futuro de mais de 200 milhões de brasileiros, se apresente em público como se estivesse a caminho de uma casa noturna? Isso não é moralismo, nem conservadorismo. É bom senso, senso crítico, decoro, liturgia ao cargo. É entender o peso da cadeira que ocupa. E aqui tá a prova final da nossa completa inversão de valores. O crer uma mãe amamentar o próprio filho. Um ato da vida, da natureza, de maternidade. Vocês não têm mãe, não? Isso choca e gera debate. Prova que o mundo odeia mulheres. Mas uma representante do povo se vestir de forma completamente inadequada, usar bolsas e acessórios de grife que o seu salário jamais seria capaz de abarcar, ter maquiadores próprios e assessores que a acompanham em shows de artistas internacionais na Europa, isso tá tudo bem. A gente não tá só doente como sociedade, não. A gente tá delirando. Olha só que forma maravilhosa que o dinheiro público tá sendo investido, né, não? Mas o pior não é ela. O pior é quem dá pau. Quem elege, quem promove. Uma comunidade de pessoas doutrinadas, alienadas por instituições de ensino que nos últimos 20 anos abriram mão deliberadamente de educar e começaram a doutrinar. Um bando de gente ferida, magoada, revoltada, não tratada. E a esquerda sabe fazer marketing. Repetir 1000 vezes uma mentira até que ela se torne verdade. Acorda, Mona. Você acha mesmo que isso representa isso? Travesti na vida real morre nas esquinas de prostituição. Travesti na vida real morre na mesa de açougueiros colocando implantes de próteses de silicone industrial. Vocês não estão percebendo que a presença de Erika Hilton está diminuindo o espaço e não aumentando o espaço. Empurrar goela abaixo nunca foi uma boa solução. A questão é que ônibus que a gente pegou pra chegar até aqui, gente? Em que momento que a gente aceitou que a biologia é um detalhe? Que a opinião virou crime? Que a vítima pode ser o algoz? Às vezes dá vontade de gritar, pare o mundo que eu quero descer! Vivemos uma distopia de valores invertidos, onde o crime por misoginia recebe tratamento penal de 2 a 5 anos, enquanto agredir fisicamente uma mulher pode ter uma pena muito menor, de dias. Ou seja, discordar, criticar uma mulher é pior que espancá-la. E a Erika, ela não se aceita. E nós somos os preconceituosos. A mudança do cabelo, da cor da pele, é um disfarce da própria negritude, que antes, curiosamente, defendia. Erika Hilton tá de saco cheio de saber disso. Mas força guerreira, bola pra frente. No fim, tudo isso é marketing, mas não aquele marketing que você aprende com gurus da internet. É marketing de guerra. E a esquerda entendeu muito antes da direita que a opinião política não é um debate de ideias, é uma batalha por narrativas. E nessa batalha, a verdade é a primeira vítima. Porque a percepção sobre a realidade é muito mais importante do que a realidade. A estratégia é super simples, eu tenho certeza que você já viu ela em
algum lugar. Repita uma mentira 1000 vezes e ela se tornará verdade. Crie uma vítima, aponte um culpado e você terá uma causa. E a esquerda adora se apropriar de todo o movimento de massas. Rebecca Hilton não é uma pessoa, é um produto. Um avatar cuidadosamente elaborado para representar a opressão, justificar a luta e vender uma ideologia. Totalmente demagógica. E onde está a direita? Ocupada demais construindo um Brasil que vale a pena viver. Enquanto a gente discute fatos, números, gera economia, emprega pessoas, eles contam histórias. Enquanto a gente apela pra lógica, eles pra emoção. Enquanto a gente defende a biologia, eles vendem uma fantasia. E a fantasia é sempre mais sedutora que a realidade. Mas ainda há tempo. E o tempo há de inocentar o vilão mais uma vez. Beijinhos.